Você já sentiu que nos dias difíceis, Deus está calado e você não consegue senti-lo por perto? Quando tudo parece desabar, quando a esperança parece fugir, como manter a fé viva? Esses momentos existem para todos nós, e é exatamente neles que a sabedoria divina se torna luz para o nosso caminho. Hoje, vamos juntos descobrir 12 lições de sabedoria que Deus quer revelar para você, para que, mesmo nos dias mais sombrios, você possa encontrar força, paz e renovação no coração. Antes de seguir, quero te convidar a se inscrever no nosso canal Sabedoria Divina. Aqui você encontrará mensagens que alimentam a alma, trazem conforto e revelações que transformam vidas. Inscreva-se para não perder essas palavras que podem renovar sua esperança e fortalecer sua fé justamente quando você mais precisa. Junte-se a essa família de fé e permita que Deus fale diretamente ao seu coração. Nos momentos difíceis da vida, é comum nos sentirmos sozinhos, perdidos e até questionar onde Deus está. Talvez você esteja passando por uma tempestade que parece não ter fim. Seja uma perda, uma doença, um problema financeiro ou uma crise emocional. Nesses dias, a dor pode parecer tão grande que até o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. Mas é justamente nessas horas que a sabedoria divina se revela como um refúgio seguro, uma luz que ilumina nossos passos e nos guia para a esperança. O livro de Provérbios é uma fonte inesgotável de ensinamentos práticos e profundos, que nos mostram como viver com fé e sabedoria, mesmo quando tudo parece ruir. Ele não promete uma vida sem problemas, mas nos oferece ferramentas espirituais para enfrentar os desafios com coragem, paciência e discernimento. Essas 12 lições que vamos explorar hoje são como âncoras para a alma, ensinando-nos a confiar em Deus, a entender seus propósitos e a crescer em meio às dificuldades. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Muitas vezes, Deus usa as lutas para moldar nosso caráter, para nos fortalecer e para preparar algo maior. A sabedoria que vem do Senhor nos convida a olhar para além do momento presente, a encontrar sentido nas provações e a manter o coração firme na promessa de que Ele está conosco até o fim. Neste vídeo, quero te levar a uma jornada de reflexão, para que você possa identificar cada uma dessas lições em sua vida, sentir o abraço do Pai e encontrar paz mesmo na tempestade. Permita que essas palavras penetrem em seu coração e tragam um novo olhar sobre seus dias difíceis. E lembre-se, a vitória é daqueles que permanecem firmes na fé, mesmo quando o caminho é árduo. Prepare-se para ser renovado, fortalecido e guiado por 12 ensinamentos preciosos que transformarão sua maneira de enfrentar as adversidades. Deus tem um propósito para cada momento, e Ele quer te mostrar que, apesar da dor, há esperança, luz e um caminho de sabedoria para a sua vida. Confie no Senhor, mesmo quando tudo parecer fora de controle. Há momentos em que tudo à nossa volta parece desmoronar. A vida foge do nosso controle, planos se desfazem, portas se fecham. Nessas horas, a mente se enche de dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que estou sozinho nessa batalha? Mas a primeira lição de sabedoria para os dias difíceis é simples, poderosa e libertadora. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. É natural tentarmos entender tudo. Procuramos lógica, explicações, motivos. Mas há coisas que só fazem sentido aos olhos de Deus. Às vezes, Ele permite o caos para gerar cura. Permite o silêncio para ensinar confiança. Permite a espera para fortalecer nossa fé. Confiar em Deus é escolher descansar, mesmo quando não compreendemos o caminho. É saber que, por trás da escuridão, há uma mão divina conduzindo cada passo.
quando colocamos nossa confiança nele, entregamos o peso que nos sufoca. E nessa entrega, encontramos paz. A paz que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Confiar é se render. E quem se rende a Deus jamais será envergonhado. Aprenda a esperar com fé. Deus não se atrasa. Confiar em Deus é também aprender a esperar por Ele. E esperar, para nós, quase sempre é doloroso. O tempo parece parar quando a resposta não vem. O coração se agita, a ansiedade aperta e os pensamentos gritam: até quando, Senhor? Mas o que não percebemos é que o tempo de espera também é um tempo de construção. Deus não está parado. Ele está preparando o caminho e, ao mesmo tempo, moldando o nosso coração. Em Isaías 40:31 está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esse versículo não é apenas poesia, é promessa. A espera ativa a fé, nos ensina a depender, a calar o ego, a silenciar a pressa. Porque Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo certo, com propósito, com precisão. Às vezes, a bênção demora porque ainda não estamos prontos para recebê-la. Outras vezes, porque Ele quer nos ensinar a confiar mais nele do que na solução que pedimos. Esperar com fé é como plantar uma semente e confiar que, mesmo quando não vemos nada, algo está crescendo. Nos bastidores, Deus está preparando algo maior do que imaginamos. E quando Ele age, tudo se encaixa de forma perfeita, como só Ele sabe fazer. A sabedoria de esperar no silêncio de Deus. Há um momento em que o céu parece fechado. As orações são feitas, os joelhos se dobram, os olhos se enchem de lágrimas, mas o silêncio continua. Você já passou por isso? Um tempo em que parece que Deus não responde. E o coração começa a se perguntar: será que Ele me abandonou? Mas é justamente nesses momentos que uma das maiores lições de sabedoria se revela: a de aprender a esperar em silêncio. Esperar no silêncio de Deus não é sinal de fraqueza, nem de falta de fé. Pelo contrário, é uma das maiores demonstrações de confiança. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que passaram por períodos de silêncio divino. Jó, por exemplo, perdeu tudo e clamava por uma explicação. Davi, em diversos salmos, perguntava por que Deus se calava diante de seus inimigos. E até mesmo Jesus, na cruz, exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse silêncio não é rejeição, é treinamento, é amadurecimento, é cura. E a sabedoria aqui está em não agir precipitadamente, em não tentar resolver tudo pelas próprias mãos, em não desistir da fé porque o tempo da resposta ainda não chegou. Em vez disso, é nesse momento que precisamos aprender a descansar em Deus. Há um versículo poderoso, em Lamentações 3:26, que diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse texto nos convida a trocar a ansiedade pela esperança, a substituir o barulho da alma pela quietude da fé. E isso não é fácil, porque somos ensinados a correr, a resolver, a produzir resultados. Mas o reino de Deus trabalha em outro ritmo, um ritmo de propósito, não de pressa. Imagine um campo plantado. Depois da semente ser lançada na terra, vem um tempo de silêncio. O agricultor não escuta a semente se desenvolver. Ele não vê o crescimento acontecendo debaixo da terra, mas ele sabe que no tempo certo, a colheita virá. Assim também é com a nossa vida espiritual. Há um processo invisível sendo operado por Deus em nosso interior. Ele está moldando o coração, fortalecendo a fé, aprofundando as raízes. E é nesse período que o inimigo mais tenta semear dúvidas. Se Deus estivesse com você, já teria feito algo. Outros estão prosperando e você aí parado. Você orou tanto e nada mudou. Essas mentiras têm o objetivo de tirar nossos olhos de Deus
e nos fazer confiar em nossos próprios caminhos. Mas Provérbios 3, 5 a 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar quando tudo vai bem é fácil. Difícil é confiar quando tudo parece desmoronar. Quando as portas estão fechadas, quando a saúde vacila, quando o emprego se vai, quando a solidão aperta. Mas é nesse ponto que a sabedoria verdadeira brilha. Ela não grita, ela sussurra: espere, confie. Deus está trabalhando, mesmo em silêncio. Você não precisa entender tudo, só precisa crer. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito antes de serem libertos por Moisés. Zacarias ficou mudo durante toda a gestação de João Batista. Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. E nenhum desses períodos foi em vão. Cada um deles preparou algo maior do que os olhos podiam ver. Talvez você esteja esperando há meses, anos, décadas, e o seu coração já cansou de esperar. Mas Deus conhece o peso da tua espera. Ele vê cada oração. Ele escuta cada choro. Ele conta cada lágrima. E mesmo que você não escute nada agora, isso não significa que Ele está ausente. Ele está presente no silêncio, trabalhando em detalhes que você ainda não consegue enxergar. Ele não perdeu o controle. Ele apenas está construindo algo além da sua compreensão. Há uma sabedoria profunda em permanecer firme, mesmo sem ver. A sabedoria de não abandonar o altar, de continuar buscando, mesmo sem emoção, de seguir amando a Deus, mesmo sem entender seus caminhos. E isso é fé viva. É maturidade espiritual. É saber que Ele é bom, mesmo quando a vida parece injusta. Talvez você esteja perguntando: mas o que eu faço enquanto espero? A resposta é: adore. Adore enquanto espera. Louve, mesmo com lágrimas. Leia a palavra, mesmo quando o coração está seco. Sirva, mesmo sem aplausos. Porque é nessa fidelidade diária que a glória de Deus se revela. É nesse caminhar constante, mesmo sem sentir, que o céu se move ao nosso favor. Isaías 40:31 declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não é perder tempo, é ser renovado, é subir mais alto, é estar preparado para voar quando o tempo certo chegar. E esse tempo vai chegar. A resposta virá. A voz de Deus será ouvida novamente. As portas se abrirão. E tudo aquilo que parecia silêncio eterno será entendido como um tempo de gestação espiritual. Uma preparação para algo maior. Uma fase que produziu raízes profundas. Uma escola que ensinou o valor da confiança. Então, se hoje você se encontra em silêncio, não desista. Deus ainda está aí. Ele está em cada detalhe. Ele está no ar que você respira, na força que ainda resta, nas pequenas provisões do dia. E quando o tempo certo chegar, você vai entender que esse silêncio não foi o fim, mas o início de algo novo, algo eterno, algo cheio de propósito. Essa é a segunda lição de sabedoria para dias difíceis. Aprenda a esperar no silêncio de Deus, pois é nesse silêncio que Ele está moldando o seu milagre, a força que se revela na fraqueza. No capítulo anterior, aprendemos sobre o silêncio de Deus, aquele momento em que tudo parece calado, mas por trás do véu do invisível, Ele está agindo, moldando, ensinando a esperar. Agora, seguimos para uma outra lição igualmente transformadora. A sabedoria de reconhecer que é na fraqueza que Deus revela sua força. Sim, parece contraditório. O mundo nos ensina que ser forte é nunca cair, nunca chorar, nunca demonstrar dor. Mas a palavra de Deus nos mostra o oposto.
A verdadeira força se manifesta quando nos reconhecemos fracos diante dele. É quando tiramos as máscaras, dobramos os joelhos e dizemos: Senhor, eu não consigo sozinho. Paulo, um dos maiores apóstolos, viveu essa verdade profundamente. Em 2 Coríntios 12:9, ele relata que, ao pedir a Deus que tirasse um espinho que o afligia, ouviu a resposta: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então ele completa: De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que sabedoria há nesse versículo! Paulo entendeu que não precisava esconder sua dor, nem parecer invencível. Ele descobriu que é justamente quando se esgota a força humana que a força divina se revela. Quando a nossa autossuficiência se desfaz, a graça se torna evidente. Quantas vezes tentamos ser fortes por fora, enquanto por dentro estamos desmoronando? Tentamos manter a imagem de alguém que dá conta de tudo, mas a alma está clamando por socorro. A sabedoria está em parar de fingir e permitir que Deus nos sustente de verdade. Essa lição não é fácil. Envolve vulnerabilidade. Envolve dizer: Deus, eu estou cansado. Deus, estou em pedaços. Mas é nessa entrega sincera que a força do céu desce sobre nós. O salmista declarou no Salmo 34:18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo. Um momento em que a dor parece não ter fim, em que as perdas se acumularam, em que o corpo está fraco e a mente sobrecarregada. E é aí que Deus quer te encontrar. Não para te cobrar força, mas para te sustentar com a dele. Sabe, a nossa geração foi ensinada a esconder a dor, a sorrir enquanto sangra. Mas Jesus nunca pediu isso. Ele chorou por Lázaro. Ele suou sangue no Getsêmani. Ele expressou sua angústia. E ainda assim venceu. Porque reconhecer a dor não é fraqueza, é humanidade. E é nesse ponto que o Espírito Santo se move com mais ternura. Ele vem como consolador, não como juiz. Ele se assenta ao nosso lado. Ele sussurra: Você não precisa carregar isso sozinho. E ali, naquele momento de lágrimas e rendição, ele começa a curar. Há pessoas que vivem tentando provar algo para o mundo, para a família, até para Deus. Mas Deus não está procurando por pessoas que provem algo. Ele está buscando corações rendidos. Almas que digam: Senhor, sem ti eu não posso. Quando entendemos isso, algo poderoso acontece. Paramos de lutar sozinhos, paramos de medir nosso valor pela nossa performance e começamos a confiar que o que sustenta nossa vida não é a nossa capacidade, mas a graça de Deus. A sabedoria aqui está em descansar, em dizer: Senhor, eu reconheço minha limitação e confio que a tua força se aperfeiçoa exatamente aqui. É como um vaso rachado, mas cheio de luz. As rachaduras não o desqualificam, elas apenas mostram por onde a glória escapa. Muitos dos grandes homens e mulheres de Deus foram profundamente marcados pela dor. Moisés era gago. Davi teve quedas e perseguições. Elias se escondeu numa caverna desejando a morte. Mas todos esses, em meio à fraqueza, foram usados por Deus de forma extraordinária. Porque o poder não está na força humana, mas na dependência de Deus. E essa dependência é fruto de sabedoria. É saber que por mais que o corpo esteja cansado, por mais que a alma esteja aflita, a presença de Deus é suficiente. Isaías 41:10 nos traz essa promessa eterna. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não é uma força qualquer, é a força do Criador, a mão que formou o universo, a voz que acalma tempestades.
É essa força que vem ao nosso encontro nos dias difíceis. Você não precisa ter todas as respostas, nem forças para seguir sozinho. Basta confiar. Basta entregar. Basta dizer: Pai, me segura. E Ele segura. Ele levanta. Ele renova. Ele sopra ânimo novo. Essa é a sabedoria que transforma. Reconhecer que a força de Deus só opera plenamente em quem deixa de confiar na sua própria. Porque quando somos fracos, então é que somos fortes. Fortes no Senhor. Então, se hoje você se sente fraco, cansado, quebrado, saiba que você está exatamente no ponto onde Deus pode agir, onde Ele pode entrar com cura, com direção, com renovo. Não se envergonhe da sua dor. Leve-a ao altar. E ali, você verá a glória de Deus se manifestando em meio às cinzas. Essa é a terceira lição de sabedoria para dias difíceis. Reconhecer que a força verdadeira não está em nós, mas em Deus. E ela se revela justamente quando admitimos que estamos fracos. A paz que excede todo entendimento. No capítulo anterior, aprendemos que a força mais poderosa não nasce da nossa capacidade, mas da nossa entrega. Quando reconhecemos a fraqueza e nos rendemos diante de Deus, é ali que a força dele se manifesta em nós. Agora, seguimos para mais uma lição profunda e necessária: a sabedoria de buscar a paz que excede todo entendimento. Quantas vezes, em dias difíceis, o que mais desejamos é paz, mas não aquela paz superficial que o mundo tenta oferecer, baseada em circunstâncias, ausência de problemas ou controle das situações. Estamos falando de uma paz que é diferente. Uma paz que permanece mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Uma paz que se assenta no coração como um milagre silencioso. Uma paz que simplesmente não faz sentido humano, mas faz sentido espiritual. Essa é a paz de Deus. Em Filipenses 4, 6-7, o apóstolo Paulo nos revela o caminho para alcançá-la. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note que a paz aqui não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando entregamos a Deus, com orações e ações de graças, tudo aquilo que está nos oprimindo. Essa paz é resultado de confiança, de rendição, de intimidade com o Pai. Nos dias difíceis, a mente corre, a ansiedade aperta, as perguntas não param. E se der errado? E se eu não aguentar? E se nada mudar? E é nesse redemoinho de pensamentos que Deus nos chama para fazer o oposto: parar, respirar e entregar. Essa entrega começa na oração sincera, não aquela cheia de palavras decoradas, mas uma oração viva, onde você diz o que realmente está no coração. Deus não se impressiona com discursos bonitos. Ele responde à sinceridade. A oração acalma a alma. Ela reposiciona o nosso espírito. Quando falamos com Deus, não estamos apenas informando a Ele o que sentimos. Estamos nos conectando com a fonte de toda paz. E essa conexão muda tudo. Quantas vezes tentamos resolver tudo com as próprias mãos, e quanto mais tentamos, mais o coração se aperta. Mas quando finalmente nos rendemos, quando dobramos os joelhos e dizemos: Senhor, eu não consigo mais, mas confio em Ti, é ali que algo começa a mudar por dentro. A sabedoria está em entender que a paz de Deus não depende da mudança das circunstâncias, mas da mudança do nosso foco. Quando o foco sai do problema e se volta para Deus, o coração começa a descansar. Você pode estar em meio a uma tempestade, mas ainda assim ter paz. Jesus estava dormindo em meio ao vento forte e às ondas. Os discípulos, assustados, o chamaram. Ele se levantou e disse: Acalma-te, vento, cala-te, mar. E houve bonança, mas antes de acalmar o mar, Jesus já estava em paz. Essa é a lição.
A paz que excede o entendimento é aquela que vem de dentro, da presença de Deus, habitando em nós, não de fora, das coisas dando certo. E essa paz guarda o coração e a mente, ou seja, protege dos ataques do medo, da ansiedade, da dúvida. E talvez você esteja enfrentando exatamente isso agora. Pensamentos que não param, noites mal dormidas, sensação de sufoco. Mas Deus está te dizendo: filho, filha, me busca, me entrega, e eu vou te dar descanso. Essa promessa está em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é real. Jesus não é indiferente à sua dor. Ele não ignora suas lágrimas. Ele vê, ele sente, ele se importa. E mais do que isso, ele tem poder para transformar o caos em calmaria. Mas ele faz isso de dentro para fora. Primeiro, ele acalma o coração. Depois, se for da vontade dele, ele muda as circunstâncias. E se não mudar, ele fortalece você para atravessar. Porque a paz de Deus não é ausência de lutas, é presença constante dele no meio delas. Essa paz é como um escudo invisível. Ela protege sua mente de colapsar. Ela guarda seu coração de se endurecer. Ela mantém viva a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. E sabe o que é ainda mais belo? Essa paz é fruto do Espírito Santo. Não precisamos fabricá-la. Precisamos apenas nos abrir para recebê-la. Precisamos cultivar a presença de Deus. Ler a palavra. Louvar. Orar. Estar com Ele. Quando você começa o dia falando com Deus, termina o dia com mais serenidade. Quando coloca a palavra diante dos seus olhos, as promessas substituem os medos. Quando adora no meio da dor, a glória desce. E a paz, inexplicável, maravilhosa, celestial, inunda seu ser. Essa é uma sabedoria que poucos aprendem. Muitos ainda vivem tentando controlar tudo. Mas os dias difíceis nos ensinam a soltar, a descansar no colo do Pai, a confiar mesmo sem entender. Você pode estar vivendo um momento de total instabilidade, financeira, emocional, familiar. Mas mesmo aí, a paz de Deus está disponível. Ela não é ilusão, não é fuga, é realidade espiritual. E ela começa quando você ora e entrega. A entrega é o segredo. E a gratidão, mesmo em meio à dor, é a chave. Paulo disse: em tudo, com ações de graças. Isso significa que, mesmo sem ver solução, eu posso agradecer pela presença de Deus comigo. Posso louvar, porque sei que Ele cuida de mim. E de repente, mesmo chorando, você vai sentir uma presença suave. Uma voz dizendo: vai ficar tudo bem, eu estou aqui. Essa voz é o Espírito Santo. E onde Ele está, a paz que excede todo entendimento. Essa é a quarta lição de sabedoria para dias difíceis. Buscar a paz de Deus, não como uma emoção passageira, mas como uma presença constante. E essa paz vem quando você ora, entrega, confia e permanece no amor do Pai. A sabedoria do silêncio e da espera. Após compreendermos o poder da paz que excede o entendimento, somos naturalmente conduzidos a um outro campo onde essa paz é profundamente provada. O silêncio de Deus. E aqui está mais uma lição de sabedoria para dias difíceis. A sabedoria de esperar e de fazer silêncio. Quantas vezes, em meio às tempestades da vida, tudo o que queremos é uma resposta imediata. Uma direção clara, um sinal visível, um livramento urgente. Mas, ao dobrarmos os joelhos e clamarmos com todo o coração, parece que o céu se fecha. Nenhuma voz, nenhum sinal, nenhuma resposta. É aí que muitos se desesperam. Alguns até pensam: será que Deus me esqueceu? Será que Ele não me ouve? E é nesse campo, nesse vazio aparente, que uma das lições mais profundas e transformadoras acontece. A sabedoria de esperar no silêncio. A Bíblia nos mostra muitos momentos assim. Jó, após perder tudo, permaneceu em silêncio por 7 dias.
Davi, nos Salmos, clama: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, 1. Jeremias escreveu lamentações em meio ao luto e à destruição de Jerusalém, e ainda assim declarou: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3, 25 a 26. Veja que sabedoria há nessas palavras. Jeremias, em meio ao caos, descobriu algo que poucos compreendem. Há um bem escondido na espera. Há um milagre silencioso se formando quando tudo parece parado. E aqui está o segredo espiritual. O silêncio de Deus não é ausência de ação. É tempo de preparação. Quando não ouvimos Deus falando, Ele ainda está agindo. Ele não precisa se explicar a todo momento. Ele trabalha no invisível, no profundo, no tempo certo. O nosso problema é que fomos acostumados à pressa. Vivemos na era da resposta imediata, da solução instantânea. Mas Deus é eterno. Ele trabalha no tempo da maturidade espiritual, não da nossa ansiedade. E nessa espera, aprendemos mais do que aprenderíamos com 1000 palavras. Aprendemos a confiar sem ver, a depender sem entender, a nos render sem barganhar. Deus não está em silêncio para nos punir. Ele está nos moldando. O oleiro não conversa com o barro enquanto molda. Ele apenas toca, aperta, gira, molda. E no final, o vaso está pronto. O silêncio é o momento da formação. A sabedoria aqui está em parar de resistir e começar a ouvir com o coração. Porque mesmo quando Deus não fala audivelmente, Ele continua se revelando, através da palavra, da paz interior, dos detalhes do cotidiano, das pessoas ao nosso redor. Quando estamos sensíveis, percebemos que Deus fala até no silêncio. Às vezes, Ele não fala porque já nos deu uma direção e espera que confiemos. Outras vezes, Ele está nos ensinando a caminhar pela fé, não por sinais. E aqui entra algo ainda mais precioso: o poder do nosso próprio silêncio. Em dias difíceis, tendemos a murmurar, reclamar, nos afogar em lamentações. Mas há sabedoria em fazer silêncio, não apenas para ouvir Deus, mas para silenciar o ruído da alma. Salmo 46, 10 nos orienta: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Perceba, não é apenas uma sugestão, é um comando. Aquieta-te, silencia tua alma, sossega teus pensamentos. Deus está dizendo: me deixa ser Deus na tua vida. Mas para isso, é preciso aprender a esperar, e esperar calado, com confiança aquela paz que excede todo o entendimento e guarda nossa mente e nosso coração nos dias de aflição. Agora, o Senhor nos convida a dar mais um passo: aprender a esperar com fé. Muitos pensam que esperar é apenas sentar e aguardar. Mas à luz da palavra, esperar em Deus não é passividade. Esperar com fé é também caminhar. É continuar mesmo quando não vemos nada. É obedecer mesmo sem entender. É confiar mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que esperaram. Abraão esperou por anos a realização da promessa de um filho. José esperou por longos períodos de injustiça antes de ver seu sonho realizado. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar muitos anos enfrentando perseguições. Esperar não é uma punição, é parte do processo de Deus. Isaías 40:31 nos dá essa promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja o que o texto diz: caminharão. Esperar no Senhor não significa parar. Significa andar com o coração firme, mesmo sem ver o destino final. Significa levantar a cada manhã e dizer: Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu continuo. Esperar com fé
É continuar orando mesmo quando parece que Deus está em silêncio. É continuar semeando mesmo quando a terra parece seca. É continuar sorrindo mesmo com lágrimas nos olhos. Porque quem espera no Senhor não está parado, está se movendo no Espírito. Essa é uma das maiores sabedorias espirituais que podemos aprender nos dias difíceis. A espera ativa. A espera que nos molda, que nos transforma, que nos prepara para o que virá. Muitas vezes, queremos a bênção, mas não estamos prontos para ela. Deus, em sua sabedoria, permite que o tempo trabalhe em nós antes de trabalhar ao nosso redor. Ele não tem pressa como nós temos. Ele não trabalha com ansiedade. Deus trabalha com propósito. Quando você entende isso, começa a enxergar a espera como um campo fértil. Um lugar onde a fé é aprofundada, onde o caráter é moldado, onde o relacionamento com Deus é fortalecido. Durante a espera, você ora mais, busca mais, lê mais a palavra, cresce. E tudo isso te prepara para receber o que está por vir. Porque quando Deus entrega, Ele quer que estejamos prontos para sustentar a bênção. A espera não é perda de tempo, é o tempo de Deus trabalhando em você. E nesse tempo, é normal se cansar, é normal ter dúvidas, é humano se sentir fraco. Mas é exatamente aí que Deus mostra sua força. É nesse lugar de cansaço que Ele renova. É quando a alma grita que o Espírito sussurra: confia. Eu estou fazendo algo que você ainda não vê. Talvez você esteja esperando por uma resposta há muito tempo, por uma cura, por uma porta aberta, por uma reconciliação, por um recomeço. E talvez tenha se perguntado: será que Deus se esqueceu de mim? Mas a verdade é, Deus não se esquece. Ele nunca está atrasado. Ele nunca falha. Ele está te conduzindo passo a passo. E cada dia que você permanece em fé, está mais perto da promessa. Lembre-se de Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. É difícil esperar, mas é mais difícil desistir e viver longe dos planos de Deus. Por isso, o sábio é aquele que, mesmo cansado, espera. E enquanto espera, continua caminhando. Caminha servindo, caminha confiando, caminha adorando, caminha sem murmurar. Porque Deus honra quem não desiste. Talvez você esteja cansado de tentar, mas hoje o Espírito Santo te chama a permanecer, a continuar firme, a seguir um passo de cada vez, mesmo sem ver o próximo. Deus está no controle da rota. E sabe o que é mais lindo? Deus não nos observa de longe. Ele caminha conosco, como fez com os discípulos a caminho de Emaús. Ele anda ao nosso lado, mesmo quando não o reconhecemos. Ele está presente. Ele está conduzindo. É por isso que essa espera é tão preciosa. Porque mais do que o resultado final, é o caminho com Deus que transforma o coração. Não é apenas sobre chegar lá. É sobre quem você se torna durante a jornada. Enquanto você espera, Deus está edificando sua fé. Está fortalecendo suas raízes. Está ajustando sua visão. Está ampliando seu coração. E quando o tempo chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada oração, cada noite escura foi parte de um plano perfeito. E você vai agradecer por não ter desistido, porque esperar com fé é também caminhar. E quem caminha com Deus nunca caminha em vão. Confiar no processo é entregar o controle. Esperar em Deus não significa estagnação. Significa continuar andando, mesmo sem ver o destino final. Agora, o próximo passo é ainda mais profundo. Confiar no processo. Esse é um dos maiores desafios da fé, porque o processo de Deus, muitas vezes, parece confuso para nós. Não entendemos os caminhos pelos quais Ele nos conduz. Às vezes parece que tudo está dando errado, que estamos andando em círculos.
que a promessa está se afastando em vez de se aproximar. E é exatamente nesses momentos que Deus nos convida a confiar, mesmo sem entender. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5 a 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Veja, Deus não nos pede para compreender tudo. Ele nos pede para confiar, para entregar o controle, para parar de tentar resolver tudo pelas próprias mãos, porque há coisas que só Ele pode fazer. Há processos que só Ele pode conduzir. E confiar no processo de Deus é justamente isso: abrir mão do controle. É admitir: eu não sei como, mas eu sei quem está comigo. É deixar de lutar com as próprias armas e descansar nas promessas do Pai. Quando entregamos o controle, deixamos Deus ser Deus. Deixamos que Ele escreva a história no tempo e no ritmo dele. E Ele sempre escreve melhor do que nós. Mas sejamos sinceros, não é fácil. A nossa carne quer respostas rápidas. Nosso coração quer atalhos. Nossa mente quer lógica. Quer entender cada passo. Quer saber o porquê de cada lágrima, de cada porta fechada, de cada demora. Mas a fé verdadeira floresce justamente quando não há lógica, quando a única certeza é que Deus está no comando. Lembre-se de José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Tudo isso fazia parte do processo. Aos olhos humanos era uma tragédia, mas aos olhos de Deus era um caminho necessário para levá-lo até o trono do Egito. O que parecia atraso era preparo. O que parecia injustiça era treinamento. O que parecia derrota era, na verdade, construção. E José só conseguiu atravessar tudo isso porque confiava no processo. Confiar no processo não é negar a dor. É encontrar propósito na dor. É saber que mesmo que você não veja agora, Deus está usando tudo para o seu bem. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção: todas as coisas, não algumas, não apenas as boas, todas, até as perdas, até os silêncios, até os fracassos. Deus transforma tudo em crescimento, em testemunho, em sabedoria. Talvez você esteja em um ponto do processo em que nada faz sentido. Você orou, creu, esperou, mas parece que a vida desandou, e a tendência é pensar: Deus me esqueceu. Mas não. Deus está justamente moldando você, refinando você, removendo o que não serve, fortalecendo o que é eterno. Pense em um vaso nas mãos do oleiro. Para que ele seja útil, precisa ser moldado com força. Precisa passar pelo calor do forno. Precisa suportar o processo. Mas no final, se torna uma peça linda, firme, preparada para cumprir seu propósito. Assim também é com você. O processo pode ser duro, mas vai gerar beleza. Vai gerar fruto. Vai gerar um testemunho vivo da graça de Deus. E quanto mais você confia, mais leve fica a jornada. Porque o fardo de Jesus é leve. Quando você entrega o controle, você descansa. Você dorme em paz. Você não precisa mais tentar entender tudo. Apenas confiar que Deus entende. E sabe o que é mais incrível? Deus não precisa da sua força. Ele só precisa da sua entrega. Ele não quer que você resolva. Ele quer que você dependa. Essa é a grande sabedoria dos dias difíceis. Não se trata de resistir com as suas forças, mas de se render à força dele. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Entrega e confia. Duas atitudes que mudam tudo. Entrega é abrir mão do controle. Confiar é parar de tentar entender. E quando essas duas coisas acontecem, Deus age com liberdade. Você já parou para pensar que às vezes estamos segurando tanto as rédeas da vida que impedimos Deus de conduzir?
Você quer que Deus direcione, mas está com as mãos no volante. Quer que Ele fale, mas não larga suas próprias ideias. Quer que Ele cure, mas insiste nas feridas. É preciso soltar. É preciso entregar. A maturidade espiritual está nisso, em confiar no invisível, em descansar na fidelidade de um Deus que já viu o fim antes mesmo do começo. Talvez tudo o que Deus quer de você hoje é isso. Filho, apenas confie. Eu estou no comando. E se você fizer isso, vai perceber algo poderoso. O peso da caminhada começa a diminuir. Porque quando você confia, não anda mais sozinho. Você permite que Deus caminhe à frente, abrindo caminhos, derrubando muros, preparando coisas que você nem imagina. E no final, quando você olhar para trás, vai entender que cada detalhe do processo foi necessário, que cada dor serviu para te amadurecer, que cada silêncio fortaleceu sua fé, que cada lágrima regou a semente da promessa. Você verá que o processo valeu a pena, porque Deus nunca desperdiça dor, nunca desperdiça tempo, nunca desperdiça luta. Tudo coopera, tudo tem um propósito, tudo será usado para a sua glória. Confiar no processo é confiar no coração de Deus, mesmo quando você não compreende o plano. E é exatamente isso que o Senhor quer de você hoje. Confiança. Solte, entregue, descanse. Deixe Deus ser Deus. E caminhe, com fé, sabendo que o processo está nas mãos do oleiro perfeito. A promessa não morreu. Ainda há esperança. Se no capítulo anterior aprendemos a confiar no processo, mesmo sem entender os caminhos de Deus, agora chegamos à última e talvez mais difícil lição dos dias difíceis. Não desistir da promessa, mesmo quando tudo parece acabado. A dor da espera, o silêncio de Deus, as perdas que sofremos no meio da caminhada. Tudo isso pode nos fazer pensar que os sonhos morreram, que a promessa foi enterrada, que o plano de Deus se perdeu no meio das circunstâncias. Mas escute com atenção. A promessa não morreu. Talvez você só não consiga mais vê-la. Talvez ela esteja soterrada por decepções, cansaço, traumas ou frustrações. Mas ela continua viva. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. E quando Ele dá uma palavra, ela não volta vazia. Isaías 55:11 nos lembra: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, vai acontecer. Mas nem sempre da forma que esperamos, nem sempre no tempo que queremos. E é por isso que tantos desistem antes de ver o cumprimento. Se você está passando por dias difíceis, é possível que já tenha pensado em desistir. Talvez tenha até dito para si mesmo: não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para te lembrar de algo. A promessa de Deus ainda está de pé. Você pode ter perdido tudo, menos a palavra de Deus. E é ela que vai te sustentar até o fim. Veja o exemplo de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de multidões. Mas os anos passaram e nada acontecia. Abraão envelheceu, Sara envelheceu. Aos olhos humanos, tudo já estava morto. Mas Deus cumpriu. Porque a promessa não depende das circunstâncias, depende da fidelidade de Deus. Muitos de nós confundem o silêncio de Deus com a ausência. Mas Deus trabalha no silêncio. Ele prepara tudo quando parece que nada está acontecendo. E é exatamente nesse tempo que a nossa fé é testada. A fé verdadeira não é crer quando tudo vai bem. É continuar crendo quando tudo parece contrário. Hebreus 10:23 diz: retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não solte a esperança, mesmo que tudo diga o contrário. Mesmo que as pessoas riam da sua fé. Mesmo que o tempo esteja passando. Mesmo que você se sinta fraco.
Fiel é o que prometeu. E você pode se perguntar: mas como continuar acreditando se estou cansado? Como me reerguer depois de tanta decepção? A resposta está na presença de Deus. É ali, no secreto com Ele, que a esperança é restaurada. É na oração sincera, mesmo entre lágrimas, que Ele nos levanta. É lendo a palavra, mesmo sem forças, que Ele reacende a chama dentro de nós. Porque Deus não precisa de multidões para agir. Ele não precisa de cenários perfeitos. Ele só precisa de um coração disposto a acreditar de novo. Você pode estar quebrado, mas Deus reconstrói. Você pode estar vazio, mas Deus preenche. Você pode estar sem rumo, mas Deus ainda tem direção. Você pode ter falhado, mas Deus ainda te chama. O inimigo tenta nos convencer de que erramos tanto que não há mais como voltar. Mas a graça de Deus é maior do que qualquer erro, e a promessa dele não é baseada no seu desempenho, mas na aliança que ele fez contigo. Você foi escolhido. Você foi separado. E dias difíceis não anulam isso. Na verdade, os dias difíceis apenas preparam o palco para um grande testemunho. Assim como Lázaro. Quando todos pensaram que já era tarde demais, que ele já cheirava mal, que não havia mais vida, Jesus apareceu e disse: Lázaro, vem para fora. João 11:43. E o que estava morto reviveu. Talvez a sua promessa pareça estar no túmulo, mas Jesus ainda ressuscita promessas. Talvez seu casamento, sua família, seu ministério, sua saúde, sua esperança estejam adormecidos. Mas o Senhor está vindo ao seu encontro hoje para te chamar de volta à vida. A promessa não morreu. Ela só estava esperando o tempo certo de Deus. E esse tempo pode estar mais perto do que você imagina. Mas para isso, você precisa continuar. Precisa perseverar. Precisa confiar. Mesmo com o coração ferido. Você não precisa entender tudo. Só precisa continuar caminhando. E se faltar forças, lembre-se, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ele conhece sua dor. Ele conhece seu limite. E ele vai te sustentar até que a promessa se cumpra. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não começou uma obra para deixar pela metade. Ele não faz promessas à toa. Talvez hoje você esteja ouvindo esta mensagem no fundo do poço, sentindo que está tudo perdido. Mas acredite, não está. A última palavra ainda é de Deus. E a promessa que Ele plantou no seu coração não foi em vão. Ela tem propósito. Ela tem destino. Ela tem tempo certo. Não desista. Não pare. Não se entregue. A sua vitória já está no calendário de Deus. E quando chegar, será no tempo exato. Nem antes, nem depois. E você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada luta, cada espera, tudo valeu a pena. Porque o Deus que prometeu é fiel. E Ele ainda está escrevendo sua história. A promessa continua viva. E você, meu irmão, minha irmã, ainda vai viver o que Deus te prometeu. Quando chegamos ao fim desta jornada de aprendizado, é importante lembrar que as lições que Deus nos entrega nos dias difíceis não são apenas palavras para ouvir, mas princípios para viver. Em cada desafio, há uma semente de esperança, uma oportunidade para fortalecer nossa fé e renovar nossa confiança no Senhor, que nunca nos abandona. A vida pode trazer tempestades inesperadas, mas o mesmo Deus que acalma os ventos e as ondas está ao nosso lado. Ele conhece nossas dores, nossas dúvidas e nossos medos, e Ele usa cada experiência para moldar nosso caráter, para nos preparar para uma vitória maior. Essas 12 lições de sabedoria são como um farol que ilumina o caminho quando a escuridão parece querer nos envolver. Elas nos mostram que mesmo nas noites mais sombrias, a luz de Deus brilha forte, oferecendo direção, conforto e força. Não estamos sozinhos, e essa certeza
deve ser o alicerce da nossa esperança diária. Lembre-se sempre de buscar a presença de Deus em oração, mesmo quando as respostas parecem demoradas. Ele fala no silêncio do nosso coração e age no tempo certo, perfeito e cheio de amor. A paciência e a fé caminham juntas, e ao praticar a sabedoria que aprendemos, estamos preparando o terreno fértil para que a paz e a prosperidade floresçam em nossas vidas. Se alguma vez o desânimo tentar te dominar, volte a essas lições, relembre a palavra de Deus e permita que ela acalme sua alma. A confiança no Senhor é a nossa âncora firme e segura. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que você possa sentir, agora e sempre, o abraço caloroso do Pai Celestial, que conhece cada detalhe da sua história. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A jornada pode ser difícil, mas a vitória é certa para quem persevera na fé e na sabedoria divina. Que a luz de Deus ilumine seus passos, fortaleça seu espírito e transforme seus dias difíceis em testemunhos de superação e graça. Obrigado por estar conosco neste momento de reflexão e crescimento espiritual. Que Deus te abençoe abundantemente e te conduza em cada passo. Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal Sabedoria Divina. Aqui você encontra conforto, sabedoria e esperança para enfrentar os dias difíceis com fé renovada. Inscreva-se agora para receber mais palavras que fortalecem a alma e iluminam o seu caminho. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por uma luta, alguém que precise ouvir essa palavra de esperança hoje. Juntos, podemos espalhar a luz de Deus para quem mais precisa. Sua inscrição e seu compartilhamento são um ato de amor que ajuda a transformar vidas. Seja uma parte dessa missão. Deus te abençoe.